No finalzinho da aula, esse notebook de pré-processamento dos dados. E aí eu mexi um pouquinho nele, então eu queria mostrar para vocês entrarem lá de novo, né? E algumas coisas, inclusive, que eu tinha deixado como exercício, agora eu coloquei lá resolvido, né? Então, para fazer o pré-processamento dos dados, como exemplo, eu peguei esses dados das flores íris, né? Que você tem 3 tipos de flores, né? 3 espécies diferentes para essa... 3 espécies diferentes para esse tipo de flor, né? E você tem medidas de comprimento da sépala, largura da sépala, então essa daqui é a sépala, você tem o comprimento e a largura, e você tem a pétala, o comprimento e a largura, e você tem a classificação, né, da espécie dessa flor, de todas as flores observadas. E aí, digamos que você queira, com uma nova flor observada, fazer uma classificação, por exemplo, de qual é a espécie a qual ela pertence, né? Então, é um conjunto de dados que ele é, assim, bem manjado, né? Ele é bastante usado na literatura, tanto de aprendizado de máquina, como de modelos de regressão, de análise multivariada, né? Aqui, basicamente, eu estou carregando os pacotes, ele reclamou de alguma coisa aqui, provavelmente versão de pacote, mas vamos seguir, né? Então, eu vou passar rapidamente, tá? Fiz a leitura dos dados aqui, modificados. Então, nesse link aqui, eu coloquei dados com algumas modificações, né? Então, eu coloquei dados faltantes, eu coloquei alguns outliers. E aí, para a gente falar um pouquinho de como a gente olha primeiro, né, para a base de dados que a gente vai trabalhar. Então, para começar, né, a eliminação de atributos irrelevantes, a gente tem uma coluna de ID que ela não é usada, né, é só o identificador da observação, a gente pode tirar ela com o drop aqui, né. A gente pode fazer uma análise descritiva com a função describe, que você coloca os dados e ponto describe, só que aqui, ó, notem que ele vai fazer análise descritiva das 4 colunas numéricas que a gente tem, sem separar por espécie, né? Então, aqui embaixo eu coloquei um exemplo de como fazer separando por espécie, né? Usando o group by, então você vai colocar os dados, ponto group by species, né? Que seria a espécie. Aí um describe, se você usar até aqui só, você vai ver que ele vai ficar um número grande de colunas, vai ficar difícil de observar, então eu fiz um transpose aqui para ele ficar desse jeito aqui. Então você tem o comprimento da sépala e tem a análise descritiva, então a contagem, a média, desvio padrão, mínimo, os quartis, primeiro, segundo e terceiro quartis, o máximo, e aí já entra na segunda variável, que seria a largura da sépala, tá? Depois a terceira variável e a quarta variável. Isso daqui a gente já tinha falado na aula passada, né? Que era a codificação de uma variável categórica para numérica, porque a última coluna, que é a da espécie, ela é categórica. E para a gente fazer aqui os modelos preditivos, a gente vai precisar codificar isso, e tem mais de uma forma de você codificar, tá? Para número, né? Então, aí, aqui vai entrar como um código numérico, se vocês precisarem transformar, então, uma variável que ela é categórica, né, qualitativa, um atributo qualitativo, né, para um atributo numérico, e é criada aqui a última coluna numérica, tá? Os dados faltantes, então, eu coloquei para a gente ver quantos dados faltantes tem para cada uma das variáveis, né? Então, tem 7 na primeira variável, 4 na segunda, 5 dados faltantes na terceira, 3 na quarta. Na espécie não tem nenhum dado faltante, na espécie numérica também não tem nenhum dado faltante. E algumas propostas, né, do que fazer com os dados faltantes, como a gente falou na aula passada. Então, a gente pode... aqui, na verdade, eu estou imprimindo... Isso daqui vem dos códigos que o
que esses autores aqui do livro do André Carvalho disponibilizaram, eles fazem essa proposta, né, para você ver quais são as observações que tem algum dado faltante, né, algum dado ausente em alguma das suas colunas. Então, ele vai imprimir todas as linhas para você, né? Basicamente, você vê se tem dados sem informação, né? E aí guarda esses índices das linhas e depois você mostra os dados com o iLock de índice, né? Ele vai colocar os dados com só as observações em que aparece algum dado ausente, né? Então, assim, eu modifiquei um pouco esse notebook, eu aprimorei um pouco ele, pode ser que ele não esteja perfeito ainda, mas a gente pode ir melhorando ele ainda mais ao longo do curso, né? Com os dados faltantes, a gente tem algumas possibilidades, né, para trabalhar. Então, uma possibilidade é você excluir os dados faltantes. Qual que é o problema? Você tem dado faltante, às vezes, em uma característica só, e nas outras você tem informação. Então, quando você exclui, você vai excluir a linha inteira, que tem algum dado faltante, você vai excluir as observações das outras colunas também, né? E, assim, o ideal seria que a gente não perdesse nenhuma informação. Então, essa primeira opção de excluir dados faltantes, ela é recomendada quando você não acha razoável fazer a imputação de dados, então não acha razoável completar a base de dados colocando um valor para o dado que estava ausente antes, né? Ou quando você sabe que tem algum erro mesmo naquela medida e você exclui, tá? Então você vem aqui, faz um drop NA e aqui o in place got to, ele vai substituir, né, no próprio data frame que eu tinha antes, tá? Então essa é a primeira opção. A segunda opção é fazer a imputação de dados, e aí você pode escolher uma estatística que você acha mais adequada para substituir os dados faltantes, né? Então, essa primeira aqui, eu estou substituindo os dados faltantes pela média. Só que, qual que é o problema, né? Eu estou colocando a média geral, e isso certamente vai dar algum problema, tá? Então, a gente já sabe que tem os grupos, a gente tem os dados rotulados nesse caso, né? Então, o ideal é a gente fazer a substituição pela média, ou mediana, ou moda, do seu grupo, né? Da sua espécie. Então, é isso que está fazendo nesse código aqui. A gente faz eu estou fazendo a leitura de novo, porque eu modifiquei a base de dados em cima, tá? Então, para começar do zero de novo, eu faço a leitura de novo. E, eventualmente, eu estou pegando as colunas que eu preciso aqui, tá? Então, eu peguei a base de dados, fiz um group by por espécies, e aí eu vou usar essa função aqui, transform, né? E eu vou usar o FillNA aqui dentro, tá? Então, para cada grupo, fixando os dados de cada grupo, eu vou substituir os dados faltantes pela média das observações naquela variável do seu grupo, tá? Então, por exemplo, a gente tinha aqui, esse daqui era um dado faltante. A largura da sépala na quarta observação, que é do índice 3, né? Se a gente for lá... só que aqui não tá... Eu não estou rodando esse notebook, mas teria que ver de qual que é a espécie. Eu acredito que é da cetosa, tá? O ideal seria a gente mostrar também a última coluna aqui, para a gente ver de qual que é, né? Se a gente voltar lá naquele describe que a gente fez por grupos... Então, era a cetose a primeira coluna, a média dela é 3,418,750, tá? Então, os dados faltantes, eles vão ser substituídos pela média do seu grupo, tá? Que é esse dado aqui. Mesma coisa para mediana, você só vai usar a função median aqui dentro, tá? E a moda, como eu falei para vocês na aula passada, tem algum problema aqui, e aí até quero que vocês verifiquem, né? Porque eu acredito que nesse caso ele não tem uma única moda, ou você calcular a moda, provavelmente não tem uma só, né? E aí ele também não consegue substituir.
Então, a moda vai ter esse probleminha, né? Aqui, como a gente tinha falado já na aula passada, então é uma revisão, né? Em algumas técnicas de machine learning, a gente vai precisar padronizar os dados, e aí eu tinha até passado para vocês uma outra função, que era o Min Max Scaler, né? E a gente viu que, na verdade, ele vai levar os dados para um outro intervalo que vai estar geralmente entre o mínimo e o máximo dos dados, né? Ou, na verdade, tem várias variações. O Standard Scaler do módulo Processing do sklearn, ele vai pegar as suas variáveis e vai transformá-las para que elas tenham todas médias 0 e variância 1, tá? Então, como que você vai fazer isso? Você vai definir qual que é o scaler que você vai usar, né? O padronizador. Você vai definir aqui quem são os dados que você vai fazer essa padronização. E aí você vai usar, então, essa função. Então, scaler.fit, transform, e você vai colocar os dados lá dentro. Tá? E aí eu estou atribuindo para o x_norm. E aí, se a gente fizer um describe aqui, você vai ver que ele ficou com média bem próximo de 0, né? Tem um restinho do que ficou lá, provavelmente é arredondamento que ele fez em algum momento, né? Ou não arredondou. E aqui o desvio padrão 1. Tá? Se você quiser dar um numpy.round aqui, então você coloca numpy.round, coloca tudo isso daqui, coloca vírgula 1, por exemplo, ele vai colocar tudo isso daqui com uma casa decimal, tá? Então, eu não estou executando o notebook aqui, mas depois vocês baixem e executem e podem propor outras análises também, tá? Se for o caso. Para detecção de outliers, eu estou propondo primeiro você fazer uma visualização dos dados com a função. Eu estou usando a pairplot aqui do Seaborn, né? Que vai fazer uma matriz de dispersões para mim. E na diagonal principal ele está colocando as densidades alisadas, né? Então, esse é um problema multivariado, né? A gente tem 4 variáveis quantitativas contínuas e que variam conjuntamente, né? Porque geralmente se a flor tem sépola grande, ela vai ter pétala grande também, né? E a mesma coisa para a largura e o comprimento. Então, são quantidades que variam conjuntamente, por isso que faz sentido a gente olhar para a matriz de dispersão, tá? E aqui já dá para ter uma ideia dos outliers que eu induzi lá, né? Que eu incluí, eu forcei a base de dados a ter justamente para a gente olhar para eles, né? Então, já dá para observar aqui, ó, que esse pontinho, ele é um outlier, né, da espécie versicolor, tá? É o mesmo pontinho desse daqui, porque esses dois gráficos, eles estão espelhados, tá? Eles, na verdade, não estão exatamente espelhados, mas eles estão rotacionados aqui, né? Mas eles representam um gráfico de dispersão do comprimento da sépola e da largura da sépola, tá? Tem um outro aqui, tem um outro aqui, tem um outro pontinho aqui, outro pontinho aqui. Basicamente, se a gente não considerar, só considerar o triângulo superior aqui, vai ter, assim, olhando, né, a olho nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observações, mas pode ser que elas se repitam no seguinte sentido, né? A mesma observação aparece aqui e aqui, por exemplo. Né? Aqui, olha, fico na dúvida se pode ser... Acho que pode ser a mesma observação no sentido de ser o mesmo índice, né? A mesma linha. E aí, se você quiser fazer análise univariada, aí você pode fazer, por exemplo, esses box plots. Né? Então, aqui no primeiro box plot da esquerda tem os gráficos de caixa para comprimento da sépola, e aí você vê que tem um outlier ali, né, na espécie virgínica. Mesma coisa no segundo, que é o comprimento da pétala.
a largura da sépola e a largura da pétala. Então, quer dizer, aqui aparecem 4 pontinhos, né? Provavelmente aqueles 8 que a gente falou lá, alguns deles aparecem mais de uma vez, tá? Então, até aqui, ó, a gente consegue imaginar que vai ter 4 outliers. E assim, vou excluir de cara os outliers? Não, né? A gente precisa ou ter certeza de que foram medidas incorretas. Então, vamos supor, vem um especialista e, né, sei lá, da área de biologia, vai falar assim, ó, não tem nenhuma flor que tem esse tamanho aqui de largura da sépola, tá? E nem esse daqui de largura da pétala. Isso é impossível, seria uma aberração, tá? Então, nesse caso, a gente poderia excluir, né, essas observações, pensando que teve uma medida incorreta, mas isso sempre deixem registrado, né, em um relatório, nas análises de vocês, foram excluídas as observações tal, tal e tal, porque houve uma medição incorreta desses dados, tá? Agora, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele está aparecendo como um outlier no grupo Virgínica. E alguém tem ideia de qual outro erro pode ter acontecido aqui? Porque pode ser que essa medida ela esteja correta, mas ela está no grupo errado, tá? Então pode ser que ela tenha sido classificada errado também. E pode ser que vocês nunca tenham certeza disso, tá? Então, assim, olha para aqueles pontinhos, fica com eles em mente, e aí vocês, se tiver certeza que é um dado incorreto, aí vocês podem excluir, tá bom? E aí aqui, então, eu tenho um código para identificar os outliers de cada... Só a gente colocar, fixar a espécie aqui, vamos fazer? Aqui eu estou fazendo a leitura dos dados, e eu estou pegando as colunas de 1 a 4, né? Então, só para a gente dar uma olhada nesses dados aqui, para ver se eles estão certinhos. Estou fazendo a leitura e estou pegando as colunas de 1 a 4, que são as minhas colunas de características das flores, tá? Bom, aí a gente pode... eu vou ter que puxar mais uma aqui, ó, para vir a espécie também. Isso. Então, colocando aqui o iLock de 1 a 6, né, ele vai pegar. Então, a coluna 0 tinha um ID, que a gente não precisa. As colunas de 1 a 4, 1, 2, 3, 4, tem as características das flores e a espécie está aqui, tá? Então, vocês podem fazer... Vou colocar assim, data 1, vai ser data.lock, tal que data espécie é igual a cetosa, que é a primeira espécie, tá? E aí vocês vão trabalhar com data... Ai, que eu estou usando esse, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Então, o data 1 vai ser data tal que a espécie é igual a cetose, tá? O data 1 vai ser data do atributo para atributo nas colunas do data 1. Então, eu vou percorrer todas as colunas. Eu acho que vai dar... São só os dados tal que a espécie é cetosa. Tá? Aí eu vou fazer para um, depois vocês fazem para os outros, tá? Daí, então, quem que é data 1.columns para mim nesse momento? Tá, então, aqui, ó, ele tem a sépola, comprimento da sépola, largura da sépola, comprimento da pétala e largura da pétala, e tem a espécie também, tá? Eu quero as colunas 0, 1, 2, 3, mas para isso eu tenho que colocar que eu quero até a 4, né? Se eu quiser colocar o layout. Aqui eu estou variando o atributo nas colunas do data 1. Só que eu quero essas colunas menos a espécie.
Então, data 1 vai ser data 1, iLog. Eu vou pegar as colunas de 0 até 4. Tá? Então, eu peguei só as variáveis contínuas, né, que eu tenho. E aí eu vou percorrer as colunas desse data 1 e para cada coluna eu vou ver quais são os pontos que são outliers, tá? Então aqui, ó, o atributo vai percorrer as colunas do data 1. Eu vou... Ai, esses nomes aqui, eu vou chamar de dados aqui só para calcular os quantis, tá? E aí eu volto. Então, aqui, o que eu estou calculando? Eu estou calculando o quantil de 75% e de 25% dos meus dados, que são só os dados de cada coluna do data 1, tá? Com certeza tem uma forma mais elegante de fazer isso. E aí eu vou olhar para os dados que tem só os dados da minha coluna e vou verificar se é menor do que primeiro quartil menos 1,5 amplitude interquartil, que é a diferença dos dois quartis, tá? E se for, ele vai ser atribuído aqui para o outliers. E aí, quando eu chamar dados de outliers, ele vai me apresentar quem são os dados que são outliers na espécie setosa, tá? Então, só para a espécie setosa, a gente vai ter quem são os outliers, considerando todas as colunas, tá? Então, claro, vocês podem simplificar esses códigos aqui, certamente vocês vão saber fazer de forma mais eficiente, tá? Vou pegar para ver se... Tá, chamei esse daqui de data 1. Agora já estou fazendo para outra, né? Race Color. Vou pedir para ele me dar quem são os outliers da espécie Versicolor, considerando todas as colunas. Gente, lá no livro do André, na verdade, nos códigos que eles disponibilizaram, eles colocam um código para remover outliers. Seria basicamente vocês pegarem aqui quem são os outliers e remover dos dados de vocês. Mas eu gostaria de não fazer isso de forma sistemática, de todo mundo que é outlier, vamos remover, não. Então, assim, eu vou deixar para fazer mesmo mais manualmente para vocês irem atrás, né, de quem são os outliers e pensarem se faz sentido ou não. Por exemplo, o 3 ali, né, a observação 98, que tem a largura da sépala 3, a gente teria que dar uma olhada na largura da sépala, no caso da Versicolor, para ver se esse 3 está mesmo distante dos demais. Tá? Então, a gente poderia pegar, por exemplo, aqui, eu estou na... Essa é a largura da pétala, o comprimento da pétala. Ah, tá, eu olhei errado ali, provavelmente esse pontinho aqui, ó. Tá? Então, esse daqui está aparecendo ali como um outlier, né? Mas pode ser que seja dos dados mesmo, tá? Pode ser que tenha... Porque, assim, o que acontece, né? O boxplot, ele é um gráfico que ele foi pensado para variáveis que têm uma distribuição aproximadamente normal. Se fugir muito da normalidade, começa a aparecer os outliers, tá? Só que os dados não necessariamente têm distribuição normal, eles podem ter outras distribuições, tá? Então, é diferente olhar para esse outlier aqui e olhar para esse outlier aqui, que está com muito mais cara de ser uma observação incorreta mesmo, tá? Então, eu não vou colocar código para... A não ser que a gente fizesse um código dizendo assim, olha, se ultrapassar 10 vezes o tamanho da caixa acima, daí você pode descobrir que é uma observação errada, tá? Mas eu queria que a gente pensasse um pouco em... É possível, né, ter aquela observação ou não, tá? Então, fica o código para vocês dos outliers. Podem trabalhar aí com o que vocês
quiserem, né, de propor novos códigos e tal, isso daqui já está lá no GitHub, tá?